Bom, vou mostrar um pouquinho do nosso operacional aqui para vocês. Essa linha branca, ela representa o fechamento de gap, né? Tem gap a ser fechado nessa região. Aqui na região do 5,08908 é uma região de compra. Então o preço acima dessa região, ele me traz volatilidade para alta. Enfim, é o nosso famoso gatilho de compra sendo acionado. Aqui abaixo do 5,074,20 é o gatilho de venda. Então o preço abaixo dessa região ele me traz volatilidade para queda. E agora foi acionado, né? 9,6 foi acionado. Esse são 10,20 agora, né? Então 9,6 foi acionado o gatilho de venda. E ele já veio buscar os nossos respectivos alvos das operações, né? Inclusive pegou esse alvo aqui, que é spread de juros. Pegou esse alvo aqui também, que é região de spread de juros, de carregamento de contrato, enfim. Pegou esse outro alvo que nós tínhamos aqui no 0,52 e veio pegar o nosso alvo da venda, que é o 0,4426, né? Ele está trabalhando nessa região agora. Enfim, é um trade que acionou o gatilho. Ele andou cerca de quantos pontos? Deixa eu ver o posicionamento do gatilho. Por volta aí de 20 e poucos pontos, né? Sem nenhum stop na operação. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês o quanto que o mercado é técnico, né? Aqui eu tenho o alvo para baixa, né? Esse alvo para baixa é do gráfico diário, né? Então aqui ele fez um padrão diamante, né? Ele rompeu esse diamante. Se você olhar aqui, eu vou deixar até em branco para vocês terem entendimento melhor. Eu fiquei de olho nesse padrão e eu marquei aqui no gráfico, né? Então eu tinha um alvo no rompimento, né? Se ele rompe aqui, eu tenho esse alvo na região dos 592, né? E caso ele rompesse para baixo, eu teria essa região aqui dos 5,030, né? E ele agora está buscando exatamente essa região. Teve esse rompimento, enfim, continuidade de tendência, né? E nos respectivos dias, né? Ele veio após esse rompimento, deixa eu ver. Após esse rompimento, são 8 dias, né? Então, após esse rompimento, 8 dias que o dólar ficou em queda e ele está buscando esse padrão, né? Na época eu nem acreditava, né, que o dólar poderia vir trabalhar nessa região aqui do 5,04, né? Então, a guerra, notícias ruins, né? Muita coisa acontecendo e o câmbio ele tá vindo, né? Mesmo assim, né, ele tá vindo buscar essas regiões, né? Independente da notícia, né? A gente está olhando o gráfico aqui, os padrões, e ele veio agora buscar esse alvo, né? E hoje ele aciona o gatilho, enfim, ele tem esse alvo para buscar e eu estou de olho nele, né? Para ver se ele vai vir buscar essa região, né? E vamos acompanhar o pregão no decorrer do dia, volume forte aqui na venda, enfim, o fluxo no dólar ele está vendedor também e vamos, né, acompanhar no decorrer do dia, enfim, vou trazer aqui para vocês, né, o andamento do dólar e enfim, e se ele vai hoje mesmo atingir esse nosso alvo para baixo do gráfico diário, né? Bom, pessoal, continuando a análise do dólar, ele chegou no nosso alvo para baixo, né? Então, no 5,030 e 44 ele chegou certinho. Lindo, né? Coisa de cinema. Chegou, segurou. Agora está trabalhando aqui próximo da média de 9 e também entre o alvo da venda, né? O trade já rolou, foi logo no início do dia. O gatilho foi acionado 9,6 e ele veio até o alvo da operação, né? E ele continuou, depois
trabalhando abaixo do nosso alvo. No nosso projeto nós temos um conceito que quando ele chega no alvo e abaixo dele, é recomendado você já procurar por saídas da operação, né? Isso você vai ajustando seu stop gain, enfim. Esse é um dos nossos pilares, né, no nosso projeto Trade com Dados, Estudo Quant. Enfim, aqui no nosso conceito o mercado já andou, então é recomendado você já proteger os seus ganhos, né, para poder sair da operação com o seu gain, né? E como eu falei para vocês, né, o mercado é bem técnico. Então são 8 dias, né, depois que ele acionou aquele padrão no gráfico diário, padrão diamante, enfim. E ele veio buscar o nosso alvo da baixa. No SP500 eu também tinha um alvo estabelecido no diário, ele bateu certinho, né? Aqui alvo, não apaguei esse estudo. Então ele também rompeu um padrão e após esse rompimento eu tracei um alvo aqui na operação, enfim, ele também bateu certinho, né? Para depois ele reverter, enfim. Tem um outro padrão que também é muito forte, é o ombro, cabeça, ombro. Eu também gosto muito de operar esse padrão. E ele é bem consistente, né? E então é isso, né? Esse é o dólar no dia de hoje. Enfim, o dólar, apesar da notícia, né? Teve uma alta aí na inflação, enfim, saiu notícia hoje em relação a isso. Ele, mesmo assim, ele opera hoje em queda, né? E o alvo da nossa operação foi atingido, né? Então esse é um pouco do nosso conceito, né? E eu tenho trazido aqui também para esse projeto o operar esses padrões de candle, mas sabendo operar os pontos de volatilidade, que são os nossos respectivos gatilhos, né? Que é onde se inicia a volatilidade. Então, aqui no gatilho de venda no dia de hoje, no dólar, quem pegou esse conceito aqui, ó, pegou a volatilidade desde o início. Então, aqui, logo na abertura, o mercado caiu, enfim, ficou operando abaixo do fechamento e da média de 9, então ele estava um pouco volátil. E reparem, ele ficou entre o gatilho de compra e o gatilho de venda. Eu até marquei aqui o range, né? Normalmente eu marco esse range que eu chamo de zona morta, né? Então, dentre essa região entre o gatilho de compra e de venda, aqui é uma armadilha, né? Então, normalmente eu não opero dentro dessa região, a não ser que faça algum padrão de topo aqui nessa região, aí eu opero contra a tendência para vir buscar o gatilho de venda, enfim. Ou de repente ele faz um padrãozinho de fundo aqui próximo do gatilho de venda, né? Que aí, e mesmo que ele fique dentro do range, né? Com pouca volatilidade, você acaba, né, pegando esse ponto extremo, né, de reversão, que muitas vezes o mercado fica dentro desse range. Mas hoje não aconteceu isso, aconteceu só no início do pregão, né? Então ele ficou bastante volátil aqui nessa região. Você vê que ele bateu certinho, segurou na compra, depois na venda. E aí ele foi, estopou essa venda, né? Aciona a venda, depois ele estopou ela, para depois ele acionar de novo. E aí quem opera esse padrão de volatilidade, que são os gatilhos, olha que legal, ele pega a volatilidade desde o início. Então, ó, aqui que foi o início da volatilidade. E sem nenhum stop da operação, enfim, pegou todo esse movimento. E aqui nós temos um stop, que seria o que? A perca do próprio gatilho. Então não faz sentido nenhum eu estar vendido, né? Se o preço já ficou acima dos 5,074,20. Então o início da volatilidade está aqui, ó. E os membros, eles recebem esses pontos já no final do fechamento, né? Então nós fazemos esse estudo e passamos para os membros esses pontos de volatilidade do Dolfut, do Infut. E para o próximo dia eles já sabem onde operar, né? Então ontem o mercado estava assim, ó. Os membros já receberam esse estudo. Aqui era a nossa visão de mercado. Então o mercado fecha e aqui estava o nosso estudo. Então venda, acionar os 5,074,20, compra, acionar os 5,089,08. E olha o que aconteceu hoje. Então
veio, acionou a venda, sem nenhum stop da operação, chegou no alvo, começou a operar abaixo do alvo, enfim. Agora está trabalhando um pouco acima dele, para, né, mesmo que seja um repique, né, você já protege o seu ganho, e, enfim, você acaba pegando essa volatilidade desde o início, né? Então esse é um conceito quantitativo, ou seja, esses preços, esses pontos de volatilidade, eles são definidos através dos padrões de movimento de preço, e através desses padrões de movimento de preço nós identificamos esses pontos de volatilidade. Então por isso que ele é um trade quantitativo, é um trade que faz uma análise de dados, enfim, de padrões de movimento de preço e buscando sempre os pontos de volatilidade. E o nosso estudo acaba trazendo aqui para vocês o início dessa volatilidade. Então a importância de você operar a volatilidade, porque muitas vezes o mercado ele tá o quê? Ele tá aqui, ó, dentro do range, sem nenhuma vol. E de repente faz algum tipo de padrão, de candle, enfim, mas a volatilidade ela acaba confirmando, né? Então tá sem volatilidade, você está operando aqui dentro dessa zona morta, você está perdendo dinheiro, sendo estopado. E aqui mesmo no início, o stop é curto. Então você já sabe já o que fazer. Ó. Ele acionou a venda, depois ele estopou essa venda. Então por que ele estopou a venda? Porque aqui não fazia sentido nenhum você estar vendido se o preço está acima dos 5,074,20. Então ele poderia ter vindo testar essa média de novo, ter vindo buscar o fechamento anterior, ganhar esse fechamento anterior, quer dizer, e você vendido. Então não faz nenhum sentido. Aí aqui ele confirma a venda, ele aciona a venda e já foi confirmado. E veio até o nosso alvo, enfim, trabalhou certo nessa região do alvo. Ó. Buscou o ponto de volatilidade, até segurou nele, ó, trabalhou bem em cima dele. Para depois ele vir buscar todos os nossos alvos, né? Inclusive o alvo do gráfico diário, né? Que nós tínhamos para baixa, né? Então ele bateu certinho no nosso estudo. E independente da notícia, do que está acontecendo, enfim, o nosso conceito ele acaba buscando o quê? Pegar esse ponto de volatilidade, né? Então ó, a notícia é só um detalhe, é só o porquê que está caindo ou subindo, enfim. Mas você como trader deve saber operar esses padrões, né? E é o que o nosso projeto aqui está trazendo para vocês. Então é uma junção da, desculpe, é uma junção, né, da análise técnica com uma análise quantitativa, né? Então, para quem é bom de gráfico, consegue reconhecer padrões, enfim, ele acaba servindo também, né, para esse trader, né, que é bem técnico, enfim, que opera esses padrões, né, mas com ajuda de você saber onde está o seu stop, né, e a sua entrada na operação. Isso é muito importante. Então, você tem esse gatilho sendo acionado de venda. Então, hoje foi a venda que foi acionada, mas tem dia que é compra, enfim, tanto faz. O importante é você ficar esperto nesse acionamento dos gatilhos, né, e no padrão que ele vai fazendo próximo dessas regiões, que também é importante. Você observar os padrões que ele vai fazendo próximo dessas regiões, né, que ele acaba tendo muitas vezes o falso rompimento, e depois ele vai, começa a trabalhar próximo dessa região, mas se ele está trabalhando abaixo, você ficar esperto, né, que a venda pode ser acionada. Então aqui poderia ter tido um repique e vir testar essa venda para depois dar continuidade no movimento. Então ficar esperto também no padrão que ele vai fazendo. Ou muitas vezes ele pega, aciona essa venda, depois ele vem e estopa essa venda. O mercado ganha força, enfim, ele começa a trabalhar dentro desse range, ganha, enfim, aciona a compra. Então assim, o padrão que ele fez aqui próximo da venda também poderia ter sido uma entrada, né? Então é importante você conseguir trabalhar a sua análise técnica, né? Você é bom identificar esses padrões de candlestick e também ficar esperto com esse ponto de volatilidade que são os gatilhos. Então é aqui onde está a volatilidade e a gente acaba pegando essa volatilidade desde o início, né? Então esse foi um pouco do contrato futuro do dólar, né? Chegou no nosso alvo da operação, enfim, em todos os alvos, né? O alvo do diário, né? E o alvo para baixo aqui é o alvo da operação do dia. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui, vou continuar operando no pregão. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso projeto, se inscreva no canal,
Assista ao nosso curso na playlist, né, o curso gratuito de como nós operamos dentro desse padrão, utilizando a análise quantitativa, uma análise baseada em dados e operando esses padrões de candlestick dentro desse conceito. Então, o curso é gratuito, tem mais de 265 operações que nós realizamos no mercado financeiro. Então, esse curso está disponível aqui para todos, de maneira gratuita. E se você tiver interesse em se tornar membro, para maiores informações, entre no nosso grupo do Telegram, né? O link também está na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.